O salão de baile do Palácio da Ajuda em Lisboa reluzia com lustres de cristal e o burburinho de vozes da alta sociedade portuguesa, mas para Sofia Mendes tudo se reduziu a um silêncio ensurdecedor quando o mestre de cerimónias anunciou o nome do pai. António Mendes, o empresário que ela não via há mais de 20 anos, caminhava diretamente para ela e para Inês, a sua companheira, com passos firmes apesar da idade. Diante de todos, ele abriu os braços e abraçou Inês com força, murmurando em voz alta o suficiente para ecoar pelo salão: "Minha nora, perdoa este velho tolo que falhou tanto." Sofia sentiu o chão fugir sob os pés, o coração acelerado como se o passado que ela enterrara com tanto esforço tivesse explodido ali mesmo, em pleno baile de gala de caridade. As memórias vieram em ondas violentas. Ela aos 12 anos, na casa familiar em Lisboa, ouvindo o pai gritar que ela era diferente, uma vergonha, depois de encontrar cartas que ela trocava com uma colega da escola. Ele saíra porta fora naquela noite chuvosa de 2005, deixando-a com a mãe e um vazio que nunca se preencheu. Agora, aos 35, com uma carreira de arquiteta consolidada e uma vida que construíra longe dos olhares julgadores, o segredo estava exposto. Inês apertou-lhe a mão, os olhos castanhos cheios de preocupação, enquanto os convidados começavam a sussurrar. Sofia tentou sorrir, mas a culpa que carregava desde a adolescência, quando negara o seu primeiro amor por pressão familiar, voltou a sufocá-la. O baile continuava, mas para ela o tempo parara. António virou-se para ela, os olhos marejados, e estendeu a mão. "Filha, eu vim pedir perdão." As palavras caíram como pedras no peito de Sofia. Ela recuou um passo, o vestido preto colando-se à pele suada, enquanto flashes de câmaras dos jornalistas presentes capturavam o momento. Como podia ele aparecer assim, depois de anos de silêncio, depois de a ter obrigado a esconder quem era só para preservar o nome da família? A noite prometia ser longa e os confrontos apenas começavam. No fundo da mente, Sofia revia a cara de Beatriz, a rapariga de 16 anos que ela abandonara por medo, e o peso daquela escolha antiga parecia esmagá-la agora, diante de toda Lisboa que contava. O pai insistia, a voz trêmula: "Eu mudei, Sofia. A vida ensinou-me o que perdi." Mas as feridas não cicatrizavam com palavras. Inês sussurrou ao seu ouvido: "Respira, amor. Estamos juntas." O salão girava, as vozes aumentavam, e Sofia soube que o passado acabara de invadir o presente com toda a força. O abraço público de António durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Sofia afastou-se, o corpo rígido, enquanto os convidados fingiam continuar a conversar, mas os olhares cravavam-se nela como agulhas. Um tio distante, da família paterna, aproximou-se logo a seguir, o rosto vermelho de indignação contida. "O que é isto, Sofia? Depois de tudo o que fizeste à família?" Ela sentiu o antigo veneno subir à garganta. Em 2008, aos 16 anos, quando o pai já tinha partido há anos mas a sombra dele ainda pairava, ela conhecera Beatriz na escola secundária de Sintra. Os olhares trocados nos corredores, as mãos que se tocavam por acidente nas aulas de arte, tudo culminara num beijo roubado no parque. A mãe descobrira através de uma amiga fofoqueira e pressionara-a sem piedade: "Não faças como o teu pai disse, Sofia. Sê normal, pelo amor de Deus." Sofia cedera, terminara tudo com Beatriz numa carta cobarde, dizendo que fora um erro, que a família precisava dela certa. Beatriz chorara e o coração de Sofia partira-se ali mesmo, mas ela enterrara a dor para sobreviver. Agora, no baile, Inês puxava-a para um canto mais discreto do salão, longe dos olhares. "Conta-me outra vez o que aconteceu quando eras pequena", pediu baixinho. Sofia respirou fundo e as palavras saíram em fluxo. O dia em que o pai encontrou o diário, as acusações de aberração, a porta batida, a mãe a chorar sozinha. "Eu cresci pensando que amar outra mulher era o motivo de ele nos ter deixado", confessou. Inês abraçou-a, o perfume suave misturando-se ao cheiro de vinho do ar. Mas o pai não desistia. Aproximou-se novamente, agora com uma taça de champanhe na mão trêmula. "Eu estive doente, filha. Câncer. Isso fez-me ver o que perdi por causa do meu orgulho estúpido." Sofia riu sem humor e a Beatriz? "E os anos em que eu me odiei por causa de ti?" O confronto subia de tom, vozes baixas mas carregadas. Um jornalista aproximou-se discretamente, gravador ligado.
Senhor Mendes, pode explicar esta reconciliação súbita? António hesitou, mas Sofia interrompeu. Não há reconciliação. Ainda não. A noite avançava, o baile de gala para angariar fundos contra a discriminação, ironia cruel, continuava, mas Sofia sentia o peito apertado. Flash da adolescência voltavam, as noites sozinha no quarto, jurando nunca mais amar assim, o casamento falso que tentou aos 20 anos e que durou 3 meses. Inês segurava-lhe a mão com firmeza. Tu não precisas de perdoar hoje. Mas não deixes que ele te roube outra vez a tua paz. O pai afastou-se por um momento, mas o dano estava feito. Os sussurros espalhavam-se. É a filha do António, aquela que... Sofia sentiu a antiga vergonha voltar, mas agora misturada com raiva. O passado não era só dele, era dela também, e esta noite forçava-a a enfrentá-lo. A madrugada aproximava-se quando o baile começou a esvaziar-se, mas o drama de Sofia apenas ganhava força. No carro a caminho de casa, em Alfama, Inês conduzia em silêncio enquanto Sofia revivia mentalmente o momento do abraço. Ele chamou-te Nora diante de toda a gente, murmurou ela, a voz rouca. Inês sorriu de lado, e eu aceitei o abraço porque vi o teu pai a tremer. Mas a decisão é tua, amor. Em casa, o apartamento moderno com vista para o Tejo, Sofia abriu uma garrafa de vinho do Douro e deixou as memórias fluírem. Aos 18 anos, depois da partida do pai, ela tentara endireitar-se como a mãe pedia. Namorara um rapaz da Faculdade de Arquitetura, mas cada beijo parecia mentira. A culpa por ter magoado Beatriz nunca a abandonara, soubera anos depois que a rapariga se mudara para o Porto, casara com um homem mas divorciara-se cedo, carregando cicatrizes semelhantes. Eu neguei o meu amor por ela só para não ser como o pai dizia que eu era, confessou Inês naquela noite. Inês escutava, os dedos entrelaçados nos dela. A relação delas começara há 5 anos num congresso em Coimbra. Inês, professora de literatura, citara Sofia de Mel Brainer e Sofia sentira o mundo abrir-se. Mantiveram um relacionamento discreto por medo do julgamento, especialmente depois de um primo ter comentado coisas de mulheres modernas numa reunião familiar. Agora, o segredo explodira. No dia seguinte, as redes sociais ardiam com fotos do abraço. Filha lésbica do empresário Mendes reconciliada em gala. Sofia lia os comentários, alguns de apoio, muitos de condenação velada. A família Mendes sempre teve segredos. O telefone tocou. Era a mãe, agora idosa em Cascais. Filha, o teu pai ligou-me. Diz que quer falar contigo a sério. Sofia desligou, a raiva misturando-se à pena. No escritório, os colegas olhavam-na diferente, mas o projeto de renovação de um bairro histórico em Lisboa exigia concentração. À noite, António apareceu sem aviso no prédio, o rosto marcado pelos anos. Deixa-me entrar, Sofia. Eu errei quando te chamei diferente. A sociedade de então era assim. Ela deixou entrar, mas o confronto foi duro. Tu não sabes o que é crescer odiando parte de ti mesma. Eu abandonei Beatriz por tua causa, indiretamente. Ele chorou, mas Sofia sentiu apenas cansaço. Inês chegou mais tarde, abraçou em silêncio. Os dias seguintes trouxeram mais revelações. Um antigo colega de escola postara fotos antigas com Beatriz e a imprensa ligou os pontos. A comunidade lésbica de Lisboa dividia-se, algumas aplaudiam a visibilidade, outras acusavam Sofia de ter escondido a identidade por conveniência. A pressão social pesava, mas dentro de Sofia algo começava a mexer, a vontade de não negar mais nada. As semanas após o baile transformaram-se num turbilhão de confrontos. Sofia marcou um encontro com Beatriz no Café Histórico à Brasileira, em Lisboa. A mulher de 35 anos, agora pintora em Sintra, chegou com o mesmo olhar ferido de outrora. Tu partiste-me o coração, Sofia, e eu passei anos a pensar que era defeituosa. As palavras cortaram fundo. Sofia pediu desculpa, lágrimas nos olhos. Eu tinha medo do que o meu pai diria, medo de perder a mãe também. Mas perdi-me a mim mesma. Beatriz não perdoou de imediato, mas o diálogo abriu uma porta. De volta à casa, Inês ouviu tudo e abraçou-a. Isso é coragem, amor. Enfrentar o passado.
António insistia em almoços, enviando mensagens longas sobre o seu arrependimento, sobre como a doença o fizera ver o preconceito que carregara. Mas Sofia resistia. Num jantar familiar forçado em Porto, o irmão mais novo, Miguel, confrontou-a. Tu podias ter sido discreta, Sofia. Agora toda a gente fala. Ela levantou-se da mesa, discreta. Eu vivi uma mentira por causa disso. A mãe interveio, chorosa. O teu pai quer fazer as pazes antes de morrer. A culpa apertava o peito de Sofia. No trabalho, um cliente importante retirou o projeto após ler as notícias. Não quer polémicas. A pressão social era real, mas Inês estava ao lado, constante. Uma noite, no terraço, olhando o rio, Sofia desabafou. Eu neguei o amor uma vez. Não vou negar outra. Inês beijou-lhe a testa. O clímax aproximava-se quando António pediu um encontro privado no jardim do Palácio de Belém. Lá, ele entregou-lhe uma carta antiga que escrevera mas nunca enviara, pedindo perdão pela rejeição. Sofia leu, o coração partido. O pai admitia o erro, o medo do que os vizinhos diriam na época conservadora. Mas o perdão não vinha fácil. Preciso de tempo, pai. Ele aceitou, mas o encontro deixou-a exausta. Nessa noite, Inês e Sofia caminharam pelas ruas de Alfama, mãos dadas abertamente pela primeira vez em público. O gesto pequeno era uma vitória. No entanto, a imprensa voltou a atacar. Filha de empresário assume orientação após escândalo. Amigas de longa data telefonavam, algumas julgando. Sempre soubemos, mas esconder assim. Sofia sentia-se nua, mas também livre. O processo de despertar era doloroso, cheio de noites sem dormir, mas Inês era o ancoradouro. O outono chegou a Lisboa com chuvas suaves e Sofia decidiu enfrentar o último confronto. Marcou um encontro com toda a família no restaurante típico em Belém. António chegou primeiro, o cabelo branco bem penteado, um ramo de flores silvestres na mão, as preferidas dela desde criança. Eu nunca deixei de te amar, filha, só não soube mostrar. A mãe chorou, o irmão permaneceu em silêncio. Sofia falou por horas, da solidão depois da partida dele, da pressão para ser normal, da dor de ver Beatriz sofrer. Eu construí uma vida boa, pai, mas carreguei a tua rejeição como uma sombra. Ele baixou a cabeça, eu era o problema, não tu. O almoço terminou com abraços hesitantes, mas Sofia sabia que a redenção não era instantânea. Dias depois, num evento de arquitetura, ela falou publicamente pela primeira vez sobre a sua identidade, dedicando o prémio a Inês e a todas as mulheres que amavam em silêncio. O aplauso foi quente, mas alguns antigos colegas viraram a cara. Beatriz enviou uma mensagem: estou orgulhosa de ti. A ferida com o passado cicatrizava lentamente. Em casa, Inês preparou um jantar simples com pastéis de nata e vinho, celebrando o pequeno passo. Tu renasceste, Sofia. Mas a dor ainda surgia em ondas, sonhos com o pai saindo de casa, com a cara de Beatriz aos 16. António apareceu mais uma vez, desta vez com documentos, transferir a parte da herança para ela, sem condições. Não é suborno. É justiça atrasada. Sofia aceitou, mas com limites, visitas mensais, nada mais. A sociedade portuguesa, ainda dividida entre o tradicional e o moderno, comentava o caso nas redes e nos cafés. Algumas famílias lésbicas contactaram-na para apoio, transformando a sua dor em algo maior. Inês e ela viajaram para o Porto num fim de semana, caminhando pelas ruas coloridas, o tramo histórico passando. Ali, no lugar onde Beatriz vivera, Sofia sentiu paz. O abraço público no baile fora o catalisador, mas a verdadeira mudança vinha de dentro. Meses depois do baile de gala, a vida de Sofia ganhara contornos novos. O pai visitava regularmente, conversas cautelosas sobre o passado, sobre como o preconceito cegara. Inês e ele criaram laços genuínos, cozinhando juntos pratos típicos. Sofia perdoara, mas com fronteiras claras, o amor próprio viera primeiro. Num entardecer em Cascais, todos juntos na praia, António abraçou-a novamente, desta vez em privado. Obrigado por me dares esta segunda oportunidade.
Ela respondeu: não foi fácil, pai. Mas eu escolhi viver sem ódio. Beatriz e Sofia encontraram-se uma última vez, agora como amigas, fechando o ciclo. A carreira florescia, projetos inclusivos saíam do seu ateliê. Inês e ela planeavam uma cerimónia simbólica no jardim, apenas para próximas. A jornada de redenção fora dolorosa, cheia de lágrimas, julgamentos e confrontos, mas trouxera luz. O passado não desaparecera, mas já não controlava o presente. Enquanto o sol se punha sobre o Tejo, Sofia olhou para Inês e soube que o amor verdadeiro, o que ela negara uma vez, agora era a sua âncora. A sociedade ainda murmurava, mas ela caminhava de cabeça erguida. É possível a redenção verdadeira após anos de rejeição por causa da orientação sexual ou o dano é irreversível? Verdadeiro ou falso?